Olá. Oi, boa noite. Estou tentando ver se está tudo certinho aqui. Oi, boa noite. Esperar um pouco, ver se as pessoas entram. É minha primeira live, então vocês me perdoam se não sair tão boa assim, principalmente nos termos técnicos, tá? Eu não tenho muitas habilidades com a tecnologia ainda, estou tentando aprender, estou aprendendo. Então, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Quem for entrar, peço que, por favor, convide seus amigos, vai convidando aí o pessoal, convida a família, convide os filhos, a mãe, a avó. De contas, esse é um tema bem interessante para todos nós, né? Eu creio aí que 98% das pessoas têm um impacto na vida, motivos de dependência emocional, né? Dependência afetiva, etc. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, tirar algumas dúvidas que as pessoas têm. Eu creio que é uma das que, dentro da psicologia, é uma das principais coisas assim que são questionadas, né? Não que só tenha explicações dentro da psicologia, existem explicações também dentro da neurociência, que eu gosto muito. Oi, minha linda, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, Mar. É Ju, né? Então, ninguém vai saber quem que é Mar, mas é a minha Mar, né? Então, assim, eu acho bem importante. Convide mais pessoas aí, tá? Para entrar. Como eu estava dizendo, é um assunto bem bacana a gente conhecer, destrinchar mais, né? Algumas pessoas podem já ter ouvido falar, enfim, mas a psicologia explica bem esse assunto, dizendo não só a psicologia, mas a neurociência também. Olha só, Lorena, bem-vinda, querida, bem-vinda. A neurociência também explica essas questões de dependência emocional, né? Sistema dopaminérgico, sistema de crenças, mas hoje eu quero falar uma linguagem mais acessível, eu quero falar numa linguagem que todos sejam capazes de captar e, e assim, ruminar essa ideia, essas informações. Enfim, eu acho bem bacana, gente, sobre isso, tá? Sejam bem-vindos, agradeço muito por estarem aqui. Mais uma vez falando, né, gente, é a minha primeira live, então, assim, é, quero pedir de se não sair conforme o que vocês já têm visto por aí, principalmente nos termos técnicos, né? Eu posso dar todo o meu conhecimento a vocês, mas termos técnicos eu ainda estou aprendendo um pouco.
esperar mais um pouquinho, pessoal, ou começa já. O tema é bem bacana, discutido, dependência emocional, né? É um dos fatores que eu creio assim que mais paralisa o ser humano, fatores que eu creio que dificulta o ser humano a ter domínio das situações, a ter domínio das questões da vida em geral, daquilo que a vida traz, daquilo que a vida termos familiares, no sentido, né, familiar, no sentido profissional, no sentido da sua própria subjetividade. Creio que é um dos motivos mais avassaladores da vida do homem. Então vamos começar, mesmo que tem pouquinha gente, mas aí o pessoal vai entrando. É uma questão também de respeito a vocês que entraram no horário, né? Então vamos seguir e vamos esperar o pessoal ir entrando, né? E compartilhando aí com a gente. Bom, gente, o tema é dependência emocional, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que dependência emocional, ela não surge assim do nada. É uma questão que vem sendo construído dentro de nós aos poucos. Eu costumo dizer até que a psicologia nos diz isso, né? Que então, ela é formada em nós desde a nossa infância, assim, desde a mais tenra infância, né? E aos poucos, ela se manifesta, é, não é assim de forma alardiosa. A dependência emocional, ela se manifesta de forma silenciosa. E quando é assim que você vai ter certeza que você tem, né, que você sofre de dependência, aliás, desculpe, de dependência não, é na fase adulta. A criança que você foi no passado, ela, ela reflete que na sua fase adulta, ela reflete na sua vida adulta, as vivências como adulto, a formação do seu ser, né? A formação do seu. Então, tudo aquilo que acontece ali na sua infância, a forma que a sua infância foi forjada, vai merir diretamente na formação como ser adulto, como ser humano, ali na formação do seu eu mesmo, nas suas escolhas, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de sentir. É óbvio, é muito importante dizer, quando adulto, nós temos a oportunidade de escolher, né, ser uma nova pessoa. Nós temos a possibilidade de escolher ser um novo ser, né? Então, assim, aí que entra o autoconhecimento, que eu sempre digo a todos os meus pacientes que é crucial para o nosso desenvolvimento, para a nossa performance como adulto. O conhecimento é de muito valor para a nossa libertação, a libertação de fantasmas passados, de traumas passados, de prisões que nós tivemos aí ao decorrer da nossa vida.
E assim, a nossa live hoje, o objetivo, né, da nossa live é conseguir entender as raízes da dependência emocional, identificar os sinais da dependência emocional e apresentar caminhos de libertação, né, com apoio e a própria inteligência emocional, como eu estava dizendo. Então, assim, pessoal, o que é dependência emocional? Uma forma didática. Sim. Dependência emocional são padrões de validação, a segurança e a autoestima da pessoa são terceirizadas. Como assim, Gil? Como a minha sensação e autoestima vai ser terceirizada? Como é isso, pessoal? Então, é quando a relação com o outro, ela deixa de uma troca, ela deixa de ser troca e ela vira algo voltada à necessidade, ou seja, é quando precisamos da validação de um terceiro, nós precisamos da validação do outro para nós nos sentirmos bem, sabe? Quando nós não temos segurança daquilo que nós mesmos queremos, nem sequer sabemos de verdade aquilo que nós queremos. Nós sempre vamos depender da aprovação de um outro. Outro pode ser todas as pessoas ao nosso entorno. Por exemplo, você veste uma camisa e chega no seu trabalho e alguém, você nem tem contato íntimo com aquela pessoa, mas aquela pessoa vai dizer, cara, que camisa feia, essa coleguinha, que camisa, que horrível, não combinou com você. E a vai mexer com você de uma forma que nem você esperava. Então, isso é um sintoma, é um sinal de dependência emocional. Então, assim, aquilo que devia ser seguro para você se torna inseguro do olhar do outro, certo? Uma tristeza, uma catástrofe, porque a sua alegria, o seu bem-estar, as suas ações passam a ser, como eu disse, terceirizadas, né? Passa não ser mais uma troca como a gente tem que essa troca no sentido ter relacional, né, com o outro, nas relações interpessoais, mas elas passam a ser regidas pelo olhar do outro, né? Isso é muito ruim, porque traz instabilidade para o nosso ser, aquilo nos afeta emocionalmente. A aprovação do outro, ela começa a ser algo necessário para você sorrir, estar feliz, para você ter certeza daquilo que você deve escolher. Você nunca sabe o que escolher, você sente a opinião de alguém para escolher algo, desde a coisa mais simples, que do seu dia a dia, até as coisas mais importantes na sua vida, que é uma coisa que você mesmo, né, que vai vivenciar aquilo, que vai ver os resultados daquilo, detando sobre sua vida, você vai
precisar, você vai depender do olhar do outro para aquilo ser uma boa escolha ou uma má escolha dos seus olhos. Então, o que isso quer dizer, Gil? Por que eu me tornei essa pessoa? Né? Por que eu vejo hoje que eu tenho essa dependência emocional? Por que hoje eu me tornei um adulto com medo da rejeição? Por que eu me tornei um adulto com medo do abandono? Né? Porque isso, pessoal, envolve literalmente um medo intenso que foi gerado lá na sua infância, tá? De sensação de um dono não quer dizer sempre que você é abandonado, mas quer dizer que teve essa sensação de abandono, de rejeição, de perda lá, como eu disse, lá na sua mais tenra infância, ou seja, lá quando você era até bebezinho, entende? Então, é uma questão que ela pode ser gerada e mantida ali no seu subconsciente. É algo talvez que você não tenha trago para a consciência, mas que esteja ali camufladinho, escondidinho no seu subconsciente. E hoje a gente vai trinchar isso, né? Assim, traga sem, sem substituir, assim, eu trago essas bases sem substituir um diagnóstico clínico. Por quê? É importante falar isso. Porque às vezes a gente dá uma informação e as pessoas tomam aquilo como um diagnóstico. E isso é porque as pessoas começam a se diagnosticar e se automedicar, se autotratar. E isso não é viável, tá, gente? É muito importante que um olhar profissional, um olhar clínico, que eu digo aqui, né, de antemão para vocês, que não vai ser em uma primeira sessão, em um primeiro encontro, a pessoa, o profissional vai te ver ali a primeira vez e vai diagnosticar tudo que você tem. Não é assim que funciona. Primeiro ele tem que ter várias informações, vários encontros, para te dar um feedback seguro, de um diagnóstico seguro, diagnóstico clínico seguro, tá bom? Então, assim, vínculos inseguros. Já ouviram falar do apego, do apego não seguro? Então, esse apego é gerado lá na nossa infância, tá certo? Que é o apego seguro. É aquela criança que vai ter toda a segurança dos seus cuidadores. O que eu vou dizer cuidadores? Porque muitas vão ser cuidadas mais por um terceiro ali, um avô, um babá, né? Uma babá, do que pelos próprios. Então, essa responsabilidade não é de tudo vinculada aos pais, é vinculado aos cuidadores, ok? Então, a criança ali, ela é entregue, né? Nós somos os únicos animais, assim, 100% dependentes quando nascemos. Todos os outros animais, eles já conseguem, com um mês, o cachorrinho já anda, toma leite, já consegue ir, né? E tal. Nós não. Nós precisamos de alguém para nos trocar, nós precisamos de alguém para nos dar banho, nós precisamos de alguém para nos amamentar. Se nascermos e formos abandonados, nós morremos.
Sim, nós precisamos desse apego seguro. Então, e não é só, diz um filósofo, psicólogo, ele foi psicanalista, o Winnicott, ele fala sobre essa transmissão de sentimento, não apenas dado físico ali, de um desamamentar, mas o olhar que a mãe tem o filho, que o cuidador tem criança ao amamentar. Quer dizer, é aquele olhar profundo no olho do bebê, sabe? Aquilo ali é passando para o bebê que ele está sob um apego seguro. O cuidado, o dar carinho, no jeito de tocar o bebê, no jeito de carregar o bebê, transmite para ele o apego ou inseguro. Então, assim, diga-se de passagem, os cuidadores que vão oferecer esse seguro. E aí a criança vai aprender que o amor vem com um curso, né? Se o cuidador ele não passa esse apego seguro, é onde a criança vai aprender que isso tem que vir através de um esforço. E aí nasce o apego inseguro, certo? Você pega o bebezinho ali de qualquer maneira. Se você simplesmente está dando de mamar, mas está fazendo outras coisas, está dando de mamar, mas está mexendo no celular, a criança não vai se vincular a você, né? E é, aquela criança vai crescendo ali e muitas vezes ela vai ter que chorar muito para ter uma atenção, né? Muitas crianças é até meio que normal aconteça, porque as crianças elas não regular o humor e sabem ali verbalizar o sentido, então elas vão muitas vezes dar birra, muitas vezes ela vai bater e quando aquilo consegue, quando através daquilo ela consegue aquela atenção, só a sua atenção chora, só a sua atenção a birra, só vai ter a sua atenção a morde quando ela bate, aquilo ela vai internalizar e ela tem que fazer um esforço para ter sua atenção e ter segurança. Então, assim, vamos falar também sobre o apego evitativo, cuidadores distantes, ou seja, aquilo que eu havia vindo falando, mas agora com o nome, apego evitativo. O cuidador vai lá, troca uma fralda de qualquer jeito, mas já pensando no a fazer ali, ou de olho na troca de qualquer jeito. São exemplos, tá, pessoal? Assim, a gente pode depois marcar um outro mundo para a gente destrinchar com profundidade cada tema, cada coisinha que a gente. Eu vou dar pincelada, a gente não vai ter tempo de falar sobre todas as coisas, sobre a visão de cada um dos pensadores, visão de neurociência. E vamos falar no apanhado geral, desculpe. Então, assim, esse apego evitativo vai dificultar a pessoa a confiar na própria capacidade de se regular, entendeu? Então, assim, a questão vai gerar um sintoma.
a questão do apego inseguro, que é o amamentar sem vínculo, digamos assim, um exemplo claro para vocês que vai gerar aquilo que a criança vai entender que para ter o amor ela vai ter um esforço excessivo. O apego evitativo dos cuidadores, que é comida, não, nem olha para a criança, vai trocar a criança, não tem carinho criança na hora daquele cuidado. Então, vai ser um fator desencadeante da própria incapacidade de se regular emocionalmente. Os modelos exatos, quer dizer, a criança cresce entendendo que precisa ser amado. Não posso desagradar, senão perco a fé. Outro valor, o meu valor depende do outro. Quer dizer, por que isso tudo vai acontecer? Fatos, pessoal. Principalmente a galera aí da década de 70, década de 80, de 90, vamos dizer assim. Sempre ouvia aquela questão assim, ó, você tem que ser lindo, senão a mamãe vai ficar triste. Olha, senta aqui e não me desobedece, senão você vai apanhar. Se você não fizer isso, eu não te dou isso. Se você não fizer isso, não vai ficar triste. Se você não for bonzinho, não vai ter presente de Natal. Se você não for bonzinho, sabe? Essas coisas. Condicionamento excessivo vai causar feridas, muitas vezes invisíveis, até mesmo a própria pessoa. Nem sempre, tá, gente? É importante isso. Nem sempre a pessoa que sofre de dependência emocional, de insegurança emocional, ela vai ter consciência disso, sabia? Às vezes ela demora muito tempo para se reconhecer como dependente emocional. Às vezes ela vai para uma live como essa para entender que ela é um emocional, entende? Então isso muito ser inconsciente. Muitas vezes ela não consegue atitudes e decisões importantes, ou muitas vezes ela não consegue atitudes e decisões corriqueiras sozinhas, entende? Ela sempre vai depender da, da aprovação de um outro para se ver, ficar, sabe? Para se autorregular ali. Então, é importante ressaltar isso. Então, assim, quando você condiciona muito a criança que é muito pequena ali, ela não sabe ainda se regular emocionalmente, às vezes ela não sabe nem verbalizar aquilo que ela está sentindo. Você, quando você tudo que você vai fazer, você condiciona muito aquela criança e ela fazer algo para ter seu carinho, para ter sua atenção, enfim, ela vai se tornar um adulto muito, muito, muito inseguro, tá? E depender muitas vezes não só de você, mas depender de pessoas que não têm nada a ver com a vida dela, tá? Essas experiências vão invalidá-la emocionalmente. Quando também que isso vai acontecer?
Quando você tem o seu filho, cuida de uma criança e você minimiza as emoções dela. O que é isso, Gil? Minimizar emoções. É quando você ridiculariza aquilo que ela está fazendo. Quando você diz, isso não foi nada, a criança chora, se vê que machucou, isso não foi nada, ih, bebê chorão, não, isso aí, quando eu era criança, eu caía, quebrava todo, não chorava, por que você está chorando? Outro exemplo, que boba, isso não é, suas amiguinhas, não fica chorando por conta disso. Quando elas estão com medo e você invalida, que nada, menina, larga de ser boba, isso é ridículo. Vai dormir de luz apagada assim, não tem. Não. Só quando você ridiculariza o sentimento, criança, porque aí a pergunta então eu tenho que alimentar aquilo que a criança, a insegurança da criança? Não. Apego seguro. Você deve alimentar. Querido, a mamãe entende que você está com medo. Olha, a tia sabe, entende. A tia também sentia medo quando o tamanho. Mas sabe o que a tia descobriu? Existe monstro dentro do guarda-roupa. Abrir o guarda-roupa para a gente ver. Olha, olhar debaixo da cama para a gente ver essas coisas, sabe? Você é muito aí, entende? Você que tem que ter um jogo de cintura, uma habilidade para poder lidar com a criança. Mais uma vez, na tecla, põe, que a criança de hoje vai interferir no adulto do futuro. Então, assim, não vamos, gente, assim, eu fui criada assim, então, se vira, você vai ser criado do mesmo jeito que eu fui. Não. Quando você estava lá nos anos 70, 90, talvez os seus pais, os seus cuidados, não tinham o conhecimento, nem ferramentas, às vezes não tinham onde encontrar informações que iriam melhorar-nos hoje. Então, hoje, nós temos que buscar informações para nos regular, para nos entender, para curar traumas, para curar feridas interiores que foram geradas lá. Porém, hoje, com as nossas crianças, os nossos filhos, nós temos acesso ao conhecimento, então somos nós que temos que ter a responsabilidade de formar essas crianças em adultos bem resolvidos, certo? Então, assim, não minimizar, voltando lá, né? Não minimizar, não ridicularizar, não ignorar o sentimento, sabe? A criança tá dando muita birra, Gil, o que que eu faço? Olha, abaixa, tá? Abaixa, segure com carinho, olha dentro dos olhos da criança, sabe? Se ela estiver ali se debatendo, senta com calma, porque você tem que passar a sua calma para ela, tá bom? Você tem que ser o espelho dela, ok? Está tudo bem, eu entendo que você está frustrado. Olha, filha, amor, minha querida, meu querido, entendo, olhando nos olhos, sabe? Eu entendo que o seu coleguinha agiu de forma chata com você, que seu coleguinha te magoou, mas vamos regular, vamos conviver isso, eu vou te ouvir. O que que você sentiu quando seu coleguinha agiu assim? Eu fiquei muito triste,
eu fiquei com raiva. Ótimo, isso, todos nós temos o direito de sentir raiva, todos nós temos o direito de nos chatear. E, meu amor, a gente tem a oportunidade e a capacidade de controlar a nossa raiva. Sabe por quê? Porque senão a gente vai gerar uma bola de neve. E outra coisa, se a criança bem pequenininha, você pode maneira lúdica, né? Com que eu vou dizer, brincadeiras, desenhos. Melhor forma de você fazer a criança entender aquilo que você quer dizer, que é uma coisa séria, que ela precisa levar ali por vida, e com a linguagem adulta ela não vai ser de captar. Vai, usa lá atributos. Como é que você vai saber fazer isso? Gente, terapia. Faz terapia com um profissional que psicoeducar vocês, tá bom? Bebam água, gente, bebam água. Tem que molhar a palavra de vez em quando, né? Bom, basicamente essa parte. Agora, papéis parentais invertidos. Pessoal, isso daí é muito importante. Tem um filme que, assim, vocês entenderem, quero falar que nesse ele se chama, se não me engano, chama A Casa de Vidro. É maravilhoso o filme. Papéis invertidos. Gente, quando a criança emocionalmente do adulto. Ah, mas será que é isso? Gente. Pais alcoólicos, pais usuários, né? Isso acontece demais. Com mais frequência. Com mais frequência. Júlia, beijo, meu amor. Tô com saudade, viu? Com mais frequência do que vocês possam imaginar. Quando os pais ou cuidadores exigem que a criança seja emocionalmente responsável por eles. Ou seja, a criança vai se anular para cuidar do outro. E ela então começa a se desde a infância, lá quando adulto, e são assim coisas horrendas. Já viram o filme do Coringa? Não quero assustar vocês, mas diga-se de passagem, é uma coisa assim assustadora. Mas assim, é uma coisa assustadora, sim, em que às vezes não faz parte do nosso contexto de vida, mas é importante saber que é muito real e é muito triste. Crianças que têm que sair das bocas de fumo, das bocas ali de droga, avenidas do crack, para ir pedir vida para os seus próprios cuidadores, para os seus próprios pais. Então, isso daí vai gerar uma ferida enorme, difícil de ser curada. E olha, se a pessoa, quando adulto, não tiver unidade, né, a ação de passar por um bom profissional, de ter uma boa rede de apoio, eu digo, amigos e até outros familiares que vão ouvi-los de verdade, que vão
validar o sentimento de verdade, né? Estar ali quando a dor se aguça. Essas pessoas inteira infelizes porque não vão conseguir a cura. Então é aí que é importante a gente sempre olhar o outro de uma forma como se nós quiséssemos ver o visível, tentássemos ver o invisível, sabe? E tivesse essa sensibilidade de ver o invisível. Porque a gente nem sempre sabe o que o outro viveu, o que o outro passou para se tornar o adulto que ele é. Então é importante demais que eu falo muito que a tia, eu que o digo, né, como psicólogo, a empatia é um dos sentimentos mais lindos que existe. É a capacidade, sabe, gente, de olhar com o olhar do outro, sabe? Isso é muito importante. Então, tem muitas pessoas, muito adultos, que sofreram feridas, assim, inimagináveis, né? Mais uma vez aí, voltando de 70, 80, onde os filhos ainda eram criados com muitas surras, muito castigo no milho, né? Então, são feridas que precisam ser curadas. Importante, mais uma vez, lembrar que os nossos pais deram o que tinham, fizeram da melhor forma aquilo que era possível fazer naquele momento. Então, hoje nós vivemos um outro momento, temos outro tipo de informação e um outro tipo de acesso, né? Belezinha? Continuamos. As crianças que tiveram inseguro e um apego distante, né, daquilo que não tem, elas, olha só, medo de abandono. Vamos lá, agora vai entrar em coisa que mexe muito, e mexe muito, principalmente nas relações afetivas, amorosas, conjugais, medo do abandono. Às vezes a gente olha para o relacionamento totalmente assim, gente, mas isso é mulher mesmo, né? Gosta, queridos, não é bem assim. Não é bem assim, não é que a pessoa gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser rejeitado. Na verdade, aquela pessoa, ela teve uma infância tão instável, tão instável, ela tem algum trauma que mexeu tão profundamente ali com ela, como eu disse, às vezes não é consciente, às vezes vai ser inconsciente, e aquela pessoa ela vai submeter aquele sofrimento ao mesmo sofrimento que ela tinha. Diziam assim para ela: olha, Cira, fica aqui, senão eu te dou uns tapas. Aquele mesmo sentimento de que quem ela mais amava que fazia aquilo com ela. Então, ela tinha que se submeter à ordem para ser amada. Quando alguém dizia para ela: eu tô te batendo, do cá, uma mão, aquelas mãos que deviam dar carinho, dar conforto, dar segurança, foi a mão que feriu
Vocês conseguem entender a conexão que uma coisa tem com a outra? Pessoal, eu não consigo ver que alguém estiver mandando mensagem, depois me mande mensagem aí no privado, porque eu não consigo estar aqui ao vivo e estar vendo as mensagens. Eu ainda não aprendi a fazer isso. Então, esse medo intenso de abandono fazem com que pessoas permaneçam em estados inertes de abuso, de violência, né? De relacionamentos totalmente abusivos. Ok? Como eu disse, a gente destrinchar tudo, mas vai me falando o que vocês acharam interessante sobre o que querem falar, que em outro momento a gente e vamos falar sobre isso, ok? Outro sintoma que vai se formar quando essa infância não for bem estruturada, né? E aí ela se tornar um dependente emocional. Ela vai ser um adulto totalmente inseguro. Viram aquelas pessoas que no relacionamento é totalmente ciumento? Viram aquelas amigas ou amigos que brigou com o outro, quer que você também fique de mal com o outro, porque brigou com o outro? É aquela sensação de que eu tenho que ter posse. Não ter posse, eu vou perder. Então, ela é tão insegura que ela vive um ciúme doentio, tá? Tanto nos relacionamentos amorosos, né, conjugais, tanto nas relações interpessoais, tá? Tem ciúme das amigas, tem ciúme dos amigos, não quer que a amiga faça os amigos façam outros tipos de amizade, aquele tipo de amizade tem que permanecer fechado para outros, enfim, aquele ciúme do que a pessoa tem ciúmes até, pessoal, que são interessante para a gente discutir, que tem ciúmes até que causa delírios, sabiam? Causa delírios e a pessoa tem certeza que o outro tendo X coisas, aquilo que ela imaginar, né? Aí fica a fertilidade de cada mente. Então, assim, ela tem tanta certeza daquilo que o companheiro não vai conseguir sair de casa sem estar sendo controlado, né? Outro é a angústia quando o outro se afasta. Pessoas que sofrem demais com o término de um namoro. Pessoas que sofrem demais com o término de um. Digo sofrer, é um sofrer patológico, tá, gente? Que você tem um namorado, que você gosta dele, está apaixonado. E não é natural que haja um sofrimento. Aqui eu estou dizendo de um sofrimento patológico. Mas lá em um exemplo mais. Aquela pessoa que se angustia quando mandou uma mensagem durante o dia. Outros mais intensivos ainda, mandou uma mensagem e a pessoa respondeu só com joinha, tipo, oi, bom dia. A pessoa fez assim,
ali aquela pessoa é uma angústia tão grande que começa a fantasiar mil coisas dentro ali da sua mente. É também angústia patológica. Uma angústia patológica. É, ela viajou, não conseguiu conversar durante o dia e a pessoa briga, enfim, é uma insegurança, uma angústia quando o outro tende a se afastar, né? Quando o outro se afasta, ou até mesmo quando o outro se afasta, gerando esse sentimento patológico. Patológico que eu digo, tá, gente? Outro importante também que a gente pode colocar aí é a necessidade de aprovar bastante. Sabe aquela pessoa que ela necessita de ser aprovada o tempo todo, de ser o tempo todo, né? Talvez porque ela é uma pessoa cheia de si, ela só é cheia de si. Sabe aquela pessoa que chama a atenção para si o tempo todo, em busca de elogio, em busca de ser vista por todos. Ela ser sempre a mais cheirosa, a mais bem vestida, a mais com a maquiagem mais bonita, com o cabelo mais bonito, ou ele sempre tem que estar com o melhor carro, sempre tem que estar na melhor posição. Os amigos têm que sempre tê-lo como centro das atenções. Isso é um sinal de dependência emocional também, tá? É... Queridos, outra coisa muito importante e que a gente precisa também ter um momento sobre isso. Dificuldade de dizer. Aí é uma coisa que até me pega um pouco, porque eu me descobri, né, quando adulta, depois da faculdade, sendo uma pessoa, um adulto com dependência emocional. E isso que eu vou dizer, que eu estou dizendo aqui, me pega muito. É de dizer não. Gente, eu vivi a minha vida inteirinha, passando por cima de tudo quanto era coisa que eu queria, que eu pensava, tudo aquilo que eu tinha como certeza, não era deixado de lado, era pisoteado mesma, porque eu não sabia dizer. Porque, para mim, eu tinha que anular. Eu tinha que anular os meus desejos, anular os meus limites. Que é onde nós deixamos pessoas que nem são tão importantes assim a ultrapassarem os limites. Nós não sabemos dizer não. É uma coisa tão assim corriqueira, mas que acontece. Se você tem dificuldade de dizer não, isso indica uma questão que precisa ser aí dentro, tá? A pessoa acaba falando os próprios desejos, os próprios limites, né? Não dizer não ao outro, e o outro, ele o poder, né, de sempre sentir mais que nós, de sempre estar em primeiro lugar do que nós, né? Permanência nas relações tóxicas, eu já falei. Dependência de opinião do outro, eu já falei. Atentiva, é, tem dois pontos aqui, que é também uma característica de quem tem dependência, que é a tentativa de controle na relação, tá?
ou aceitar controlado pelo outro, tá bom? Agora, o melhor. Isso tudo, Gil, como é que eu faço? Isso tem cura, tem como mudar? Tem sim. Né, gente? Aqui prometendo cura, não é prometendo transformação milagrosa, eu só prometo informação e psicoeducação, tá bom? E o que eu costumo dizer é que nos liberta, como diz na Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é basicamente isso mesmo, tá? E olha só, gente, foco na psicoeducação. Fortalecimento da autonomia emocional. O que significa? Olhar para as suas próprias necessidades. Olhar para o que você sente, olhar para o que é importante para você, olhar para aquilo que você quer, aquilo que realmente quer. Construir um senso de identidade, construir um senso crítico daquilo que você vê no outro, das suas relações interpessoais, relacionamentos amorosos, é construir identidade, de colocar em um lugar importante, entender que você precisa e você precisa ser o primeiro lugar. Porque se não se cuidar, se você não se ouvir, se você não validar, como é que você vai cuidar do outro, meu bem? Não tem como. Não tem como reforçar sua autoimagem para você mesma, sabe? Construir autoestima e como é que eu vou fazer isso, Gil? Com práticas diárias. Não estou falando, gente, que foi construído durante 20, durante 18, durante 40 anos. Isso vai ser desfeito assim, fácil demais. Por isso que eu digo, é muito importante a psicoterapia, esses processos, tá? É muito importante mesmo. Conhecimento, se reconhecer como ser humano que precisa de intensidade, é muito importante também. É você começar a olhar com mais, se olhar e se olhar, né? Com mais afeto, com mais com práticas diárias de autocuidado, um exercício físico, práticas de autocuidado, como skincare, como se olhar no espelho, olhar sua sobrancelha, olhar seus lábios, como eu sou perfeita, graças a Deus, olha só, ouço direito, mas eu vejo, se eu não direito, mas eu falo, se eu não falo, mas eu sinto, olhar e destacar os seus pontos positivos, sabe? Eu sou bom em matemática, mas eu sou bom em desenho. Não sou bom em desenho, sou bom em poesia. Entende o que eu quero dizer? Forçar os seus pontos positivos. Outra coisa é questionar crenças de eu não sou suficiente, eu não posso, eu não mereço. Questionar isso. Por que, que eu não mereço? Peraí, por que, que eu estou pensando que eu sou suficiente? Peraí, por que, que eu não posso? Se eu me aprimorar, se eu fazer esse curso, se eu ler a esse respeito, eu vou entender sobre esse assunto. Não, eu posso. Eu sou capaz, sabe?
tem pessoas, não existe ninguém burra, tá? Isso é muito importante frisar. Não existe ninguém burra, não existe ninguém incapaz. Existem pessoas mal preparadas, existem pessoas não informadas, existem pessoas que não ainda tiveram conhecimento. Mas se essas mesmas pessoas buscarem ter tudo isso, elas são capacitadas. Algumas pessoas vão aprender primeiro que as outras. Aprender assim, outras pessoas. Ser preciso de ler aquela que lê uma vez, vai ser preciso ler 3, mas todos nós somos capazes, porque o nosso cérebro é neuroplástico. Amo neurociência, em outra oportunidade vou falar muito sobre neurociência, tá? Desenvolver inteligência emocional, né? Isso é um link perfeito com a emocional e a inteligência emocional. A inteligência emocional quer dizer que a gente apertadinho é a capacidade de conhecer e regular as emoções diante de coisas drásticas. Diante, por exemplo, da própria dependência emocional que antes nós tivemos, tá? A inteligência emocional não é deixar de, não é deixar de ver as coisas. Não, quer dizer que eu não vou sentir mais nada, não, tristeza, não vou ficar mais chateado com isso? Não, você vai. Vai porque é um ser humano e você vai sentir, porém, com a inteligência, você vai colocar aquilo na sua frente e vai questionar. Já ouviu falar do questionamento socrático? É isso. Você vai questionar as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, as suas próprias sensações, sentimentos e emoções diante daquilo que a vida te apresenta. Isso é ter inteligência emocional, tá bom? É você saber é, dosar aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você pode ou não pode falar, compreender as circunstâncias, saber, por exemplo, com situações difíceis que a vida te apresenta. Isso é inteligência emocional. Por exemplo, eu fui abandonada pelo meu namorado. O que é que eu faço com isso? Tá? Vou colocar aqui diante da minha frente. O que é que eu faço com isso? Espera aí, vamos lá. Será que é porque não deu certo? O tempo durou. Enquanto durou? Tá, espera aí. O que eu senti durante esse relacionamento? Então, fazer um apanhado de informações, aquilo que a vida te apresentou, tirar a sua conclusão. Peraí, então, concluir que deu certo sim. Durou 2 meses, mas deu certo. Enquanto deu super certo. Eu fui feliz, viajei com ele, ou eu fui naquele restaurante que eu tinha vontade de ir. Rimos muito juntos. E com eu aprendi XYZ enquanto durou. Só que eu sou uma adulta. Não posso me prender nessa situação. Vou caminhar, né? A fila. Tipo isso, tá, gente? Desenvolver empatia, que eu disse que antes.
um dos sentimentos mais do ser humano, desenvolver empatia faz parte da inteligência emocional também. As suas habilidades sociais, que é estabelecer aqueles limites que antes a gente sabia dar, deixava a pessoa nos depreciar, deixava as pessoas escolher nosso cardápio, escolher nossa bebida, escolher nossa rua, escolher onde a gente queria ir. Não, agora você tem controle sobre sobre seus desejos, certo? Emocional, sobre si e sobre o outro, tá? O controle emocional é uma autorregulação, importante a gente falar sobre isso, é uma autorregulação, é reconhecer o sentimento, reconhecer quando nós precisamos de pausa e reconhecer as nossas escolhas, como se foi ruim, se, se foi regular, você ter consciência daquilo que você escolheu. É isso daí. É, uma frase aqui para a gente fechar com chave de ouro. O controle do outro, sabe? Quando nós, nessa dependência emocional, nós queremos controlar outro naquilo que do outro, seja seja nas decisões, seja na afetividade, enfim, seja lá do que for. Maior a tentativa de gerar o comportamento do outro, menor a nossa possibilidade de gerenciar o nosso próprio comportamento. Entendido? Guardem isso para a vida, de novo. Quanto maior a minha tentativa de gerar, de controlar o comportamento, o sentimento, decisões do outro, menos eu faço isso comigo. Ok? Então, vamos fazer o propósito maior aqui dessa conversa, dessas informações. O propósito maior é que hoje você comece a ter a inteligência emocional, olhando para dentro de si, tendo uma autoanálise. Essa autoanálise no sentido de tudo que foi falado pela Gil, onde eu me encaixo nisso? Eu me encaixo em uma, em duas, todas, ou faço essa autoanálise? Posso ter feito essa autoanálise? Saiba que, independente do espectro emocional que você tenha, é possível você ser feliz de verdade. É possível você se libertar coisa que te prende de tanto tempo, tá bom? Claro que eu vou te convidar a fazer uma terapia onde o profissional vai poder estar com você e trabalhar cada esfera de uma forma mais profunda, de uma forma mais ativa, porque cada um vai ter uma questão a ser esses padrões, em padrões emocionais, em padrões emocionais, enfim.
Vamos amadurecer e elaborar todas essas vivências da infância, reconhecer esses modelos internos de relacionamentos que cada um teve até aqui, né? Tentar melhorar, porque é possível. Possível, sim, tá? Eu digo que é algo que nasceu no coração de Deus, nos abençoar como seres humanos, porque quando a gente se sente entendido, quando a gente tem aquela coisa lá dentro que fala quem dele, e quando você fala e ele realmente te entende, sabe? A psicóloga vem e te abraça, parece como se, como se ela fizesse um scanner e ali ela conseguisse te ajudar a rever tudo isso, sofrer até hoje. Então, a dependência emocional não é fraqueza, não é mulher de malandro que gosta de apanhar, existe pessoa burra, não existe pessoa fraca, tá? Existem pessoas que sofrem com trauma, com feridas profundas, que merecem ser vistas, que merecem cuidadas. Tá? E eu sugiro assim uma pergunta que vocês se façam para a gente fechar. Assim, que parte de mim ainda espera que alguém venha validar? Que parte de mim que eu espero que alguém venha, tá bom? Então, digo que você é capaz, você é especial e você pode muito. Você não é fraca, burra, você é perfeita, você é um ser humano perfeito. As coisas que foram ferindo você e talvez hoje você carregue mais passado que precisem ser dadas, ok? Meu nome é Gésia Gil, eu sou psicóloga, disposição de todos e eu espero que vocês então aí, me mandem mensagem, diga aí em que parte pegos aí de verdade, também qual tema que vocês desejariam que fosse discutido mais vezes, ou, né? Esse, gente, é a minha primeira vez aqui com vocês, espero que tenha mais claro, amo levar conhecimento. Estou à disposição também no meu consultório, atendo presencialmente e online, ok? No mais é isso. Um beijo, beijo, beijo vocês e até a próxima.